Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito... Comecei sério hoje, né? Hoje sem rir, porque eu quero mandar uma real pra vocês aqui agora. A gente fala bastante de One Piece aqui no canal e tem acontecido uma coisa aí que eu não tô curtindo muito, que é... One Piece tá ficando excitante demais. Você acreditou que é coisa séria? One Piece tá ficando excitante demais. Então, pra parar com essa safadeza oculta que rola por aqui no SBS... Eu quero recomendar de hoje pra vocês, tá bom? Então... Para com esses animes de safadeza, vá assistir de hoje. Oh meu Deus, cara, pior que não tem ninguém vendo, eu fico vendo uma câmera. Esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito e me preocupo com vocês, tá bom? Quer mandar sua pergunta? Clica no link aqui, deixa a sua perguntinha. Já aproveita ó, e compra uma cotinha da minha moto aqui, tá quase 90%, tá acabando já. Já falei pra vocês, a moto do meu irmão foi roubada, destruíram a moto. Então tô passando minha moto pra frente também. Já mandei arrumar a moto dele, tá quase prontinha. E aí vou realizar o sonho de alguém. Então clica aí, compra, ó, só 20 centavos, tá bom? Já tá quase 90%, quero sortear a moto esse mês ainda. E é isso, recadinho dado, agora sim. Até chorei, cara. Eu faço isso toda semana e eu não consigo me acostumar ainda. Deixa suas perguntinhas aí, vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Começar com a pergunta aqui do Bexiga Games. Ele não viu ninguém falando isso, hein? Com os textos Harley e o mural, por incrível que pareça, ninguém comentou sobre uma clara, ao ver dele, dica do poder do Barba Negra. O deus da terra enfureceu-se e junto com sua serpente de chamas ardentes envolveu o mundo em morte e escuridão. Algumas pessoas disseram que representa o deus da terra na atualidade é Imu, mas acredito que seja na verdade o deus da floresta, já que foi quem domou demônios e todos os subordinados diretos de Imu são demônios. Assim o Teach teria uma real relevância na história, já que em um cenário onde Imu é tão poderoso e tem tanta importância na história, o Barba Negra teria sido deixado de lado. Ele tem uma Zuma mítica modelo deus da terra e explica também esse caso da Logia que não tem seu efeito da imaterialidade. E por que Daimu estar segurando seu cartaz de procurado em sua primeira aparição. É uma boa conexão, tá? Principalmente assim, a parte do deus da terra que conta no primeiro mundo. Eu acho que não seja um deus físico, comunica, como o Luffy agora com sua fruta. Eu acho que está mais atrelado ao que as pessoas acreditavam que causou os eventos. Então, deus da terra, muito possivelmente terremotos. Isso conecta com o Barba Negra agora, dele querendo a agronomia, do Oda dizer que essa é a paramécia mais forte. Então talvez as escolhas do Barba Negra não sejam tão aleatórias. Ele não pegou a fruta só porque ela era mais forte, ele pegou realmente porque ele conhecia a importância dessa fruta ligado diretamente aos textos e ao mural. Eu gosto também que tem alguns pontos entre o primeiro e o segundo mundo. No vazio havia o caos. Então tem umas conexões muito interessantes que puxam pro Barba Negra com a Yami Yami no Mi, que se assemelha muito mais a um buraco negro, tá bom? Eu gosto da sua teoria, é legal se a gente for surpreendido aqui com o Barba Negra já sendo essa representação. Não sei se ele tem uma zoando o deus da terra, porque a própria fruta do terremoto já acaba trazendo muito desse conceito. O Barba Branca foi dito ser um homem que podia destruir o mundo inteiro. Lembram dessa fala? Olha que coisa legal. Porque o poder dele pode realmente destruir o mundo. O One Piece é 99% água, né? Então se ele causar um tsunami, com certeza ele consegue devastar o mundo inteiro. Mas a gente não sabe o potencial dessa fruta. Roger versus Barba Branca, apesar de ser muito icônica, mostrar como os dois é forte, o Barba Branca ele não foi com tudo. Ele usou só Haki, a arma dele, talvez uns golpes ali imbuídos com sua fruta. É uma fruta que não tem como você liberar todo o seu poder. A gente não viu ainda. Barba Branca não usou isso de forma alguma. E talvez seja o Barba Negra que use para causar um apocalipse. E aí ele traz esse conceito de Deus da Terra acontecendo. Legal, né? Dog me perguntou o seguinte sobre o meu fundo. Ele falou que é um belo fundo. Como assim? Como assim um belo? Ah tá. Eu gostaria de saber se o fundo do cenário é real ou é chroma key. Esse aqui é real. Não alcanço aqui o Guts, Faria Limer, mas é um fundo belo e real. Gabriel Viana, ele está confuso sobre a linha do tempo de One Piece após o mural. Sempre entendi que o século perdido era um intervalo da história do mundo que tinha sido esquecido. Porém, tem agora dois possíveis pontos, ou seja, duas guerras mundiais, que seria o primeiro e o segundo mundo no passado. Como podem ter esquecido, isso também aconteceu antes de, sei lá, 1000 ou 3000 anos atrás. Seria possível que para eles a história datada conhecida hoje tenha apenas
700 anos, eu não entendo porque se chama século perdido e não milênio perdido. Olha que pergunta legal, né? Por que não temos um milênio apagado e somente o século? Eu acho que o primeiro mundo, como eu disse até nas respostas anteriores, estão muito atreladas a cataclismas globais e naturais que ocorreram, claro, causado pelos próprios humanos. Então não seria uma espécie de guerra. Eles fizeram algo com o mundo e isso acabou causando o nascimento da Red Line. Claro que devastou grande parte da humanidade. Então por isso que não tem tantos registros históricos assim, tá bom? Algumas coisas ainda estão registradas em poneglyphs. Você tem o poneglyph inclusive de Arabasta, que conta um pouco da história da tumba dos reis lá. Sei lá, o castelo do Barma sendo construído há 4.000 anos. Você tem a própria Arabasta sendo conquistada por Kahira, que a gente não sabe se é uma pessoa ou se era uma outra vila, uma outra cidade, um outro povo. Tá bom? O fato do século perdido em si ter sido apagado é porque ele está atrelado diretamente ao nascimento do governo mundial. O governo mundial muito possivelmente tem essa parte de 100 anos apagado junto dele. Não só pelo aumento do nível do mar, que apagou muita parte da história, mas ainda tem os registros. Você vê que o Clover ele viajou pelo mundo recolhendo livros sobre o Reino Antigo. Achou possivelmente o planetário, que é a ferramenta que ele usou para construir toda a sua tese do nome do Reino Antigo. Então ainda existem alguns pontos e alguns fatos. Você tem o livro Harley, você tem o mural. Só que isso foi certamente perdido. Nem tudo foi apagado. Eu ainda acho que tem alguma coisa, realmente um poder a mais que apagou, a exemplo, a mente dos gigantes. Eu gosto de lembrar, a gente tem aqui o Jaru 408 anos. Em tese, o avô ou o pai do Jaru viveu no século perdido. Então como é que ele não sabe o que aconteceu? Por que a Ripley não se lembra dos gigantes terem se aliado no século perdido quando o mural mostra claramente isso? Pode ter um poder além disso. Pode ser a fruta de Nika? Algo relacionado à borracha? Sim. E o século perdido também está muito atrelado às motivações do governo mundial, mas também para apagar o uso da tecnologia que o Reino Antigo usava. É o que eu sempre trago para vocês. Eu acho que ainda é uma área muito cinzenta achar quem é bom e quem... O Vegapunk falou isso para nós, né? Quem é o mocinho, quem é o vilão, quem está certo e errado. Eu creio que a união, a coalizão dos Reinos Antigos surgiu talvez com uma ideia até interessante de parar o Reino Antigo de minerar o mundo. Só que depois disso, Imu-sama obviamente tomou o controle, né? Pelas sombras, e você tinha reis ali na União que não eram tão bons. Você pega o ancestral do Doff, que deixou Dressrosa, só que ele já tinha escravizado os Tontatas, tá? Então acho que a ideia, o conceito inicial do surgimento do governo mundial, ele até parecia legal, interessante, de trazer leis e tudo mais. Só que eles mantiveram todo esse status quo, não querendo que o mundo entrasse numa nova era tecnológica para impedir que os humanos voltassem a fazer o que o Reino Antigo tentou fazer. Só que a gente sabe o que aconteceu com o próprio governo mundial, né? E o erro já começou quando eles se auto-intitularam deuses desse mundo. E aí eu acho que subiu para a cabeça e virou o que virou. Mas não existe um milênio perdido porque muito possivelmente ainda tem registros. E eu acho que estão diretamente no Rio Poneglyph, lá na última ilha. Quando você conectar todos, aí você vai descobrir toda a história do mundo, tá bom? E a primeira parte está muito atrelado possivelmente a desastres naturais. Enquanto o século perdido, Reino Antigo versus coalizão dos 20 reinos, beleza? Carlos Ferreira, pode me dizer no globo de Ohara qual é o mundo de One Piece? Esse é um dos maiores mistérios. Cada vez que eu olho, fico perdido, porque o planeta central tem uma Red Line, mas só um planeta à direita no lado superior que tem uma lua. Será que Imu vem desse grande planeta central que tem essa Red Line depois de o destruir e tentar fazer do planeta de One Piece a mesma coisa? Ou será uma grande viagem? Olha, eu acho que o mundo central é o mundo de One Piece, tá bom? As outras representações podem ser luas, como pode ser também planetas. Aonde estão então essas luas? Existe uma teoria de que elas se transformaram na Red Line. Sei lá, a Red Line é uma esfera de Dyson, eu gosto da teoria. Porque é uma criação muito antinatural, até mesmo para um terremoto fazer nascer a serpente banhada de sangue, a serpente da chama do caos. Então pode ser que as chamas ali nos contos da serpente pode ser porque elas entraram na atmosfera e, obviamente, isso acabou trazendo chamas junto, né, para a criação da Red Line. Então é por isso que a gente não vê as luas hoje. Eu não acho que tem um planeta maior ao qual a Terra vai ser um daqueles pequenininhos, porque senão seria visível em qualquer um dos pontos. Então você só vê o que? A Lua, o Sol, e não vê outros planetas ao redor. Até quando o Enel vai para a Lua, eu fiz questão de não mostrar muita coisa do espaço. A gente não vê visível nenhum daquelas luas, nenhum daqueles planetas. E na verdade, se você olhar o globo de Ohara, você vai ver que onde tem a Red Line você tem mais áreas de terra, que muito possivelmente é antes do dilúvio do século perdido. E possivelmente representa o mundo após a destruição dele do primeiro mundo, quando surgiu a Red Line, mas ainda estava abaixo o mar a 200 metros e você tinha possivelmente ali o início da Pangeia sendo feito, tá? Lucas Passo Barreto.
No capítulo 1140, Scopper Gaban se refere à forma do Luffy como uma forma branca. Será que veremos a versão de Nika em forma negra? Oh, interessante, né? O Dark Nika. Daí seria mais fácil ter Imusama, que pode ser uma antítese disso. Mas apesar que eu acho que Imusama vai ser o demonião, pode ser o Barba Negra? Será que o Barba Negra não vai assumir uma forma como Nika também? Com toda a escuridão? Seria pra lá de interessante, né? Eu acho que Nika, na forma final, ele vai assumir a forma de fogo mesmo, do Deus Sol. Porque assim, lembra o seguinte, o Luffy ele gasta energia muito rápido, ele tem que ficar comendo pra recarregar energia. Isso não vai durar pra sempre, ele não vai lutar lá contra o Imu, vai parar e fazer um banquete pra recarregar energia. O que ele vai ter que fazer pra atingir o ápice? Devorar a Mother Flame. Aí sim o Luffy vai atingir todo o apogeu de força dele. Pode anotar aí que ele vai, assim como o Hanuman, devorar o próprio Sol. E aí vai ter energia infinita para alimentar as máquinas do Vegapunk e para usar a força total da divindade, o filho do próprio Sol. Aizen 11. Evandro, o que você acha da ilha de Drum ser um dos polos industriais do Reino Antigo, considerando a semelhança estrutural da ilha, que parece com o que vimos no mural? Seria uma antítese legal, os sons percussivos das máquinas com os tambores da libertação de Nika. Lembrando ainda que Luffy fazia questão de ter um músico na tripulação. Cara, que legal essa teoria aqui, né? Até porque, considerando que o que vemos ali da ilha de Drum é só o topo de alguma coisa, e sabemos que 200 metros para baixo tem algo a mais, imagine se de fato aquilo forem torres, chaminés de uma das fábricas. Adorei essa teoria, acho muito legal, porque eu acho que Oda, quando ele vai fazer o livro do Marabaixá em algum ponto, tá bom? 200 metros, talvez mais, e a gente vai ver como é que o mundo era antes da sua destruição. Talvez cidades de ouros, outras ruínas, o próprio reino antigo, mas também as ilhas visitadas e conhecidas, né? Então é muito legal esse seu pensamento aqui de que talvez Drum, que é uma ilha curiosa porque parecem tambores, né? E você tinha Hito Hito no Mi, o Barba Negra visitou, na verdade ser chaminé de uma das fábricas utilizadas aí para mineração do que quer que estivesse no fundo da terra. Gostei dessa teoria, bem interessante, boa sacada. Arthur Weimer acha possível os corpos dos antigos deuses citados no livro Harley estarem nas câmaras congeladas de Imu, junto com o chapéu de palha gigante. Uau, hein? Isso é legal, né? Eu pelo menos acredito que o chapéu de palha gigante é o túmulo do corpo original de Nika, o Deus Sol. Mas por que não termos outras divindades ali congeladas? Lembrando que, ao que parece, temos ali 7 câmaras e tem um símbolo que aparece no mural, que é o mesmo símbolo que está na tanga do Ors, que é um gigante maligno, ancestral, e sabemos que os gigantes malignos estão atrelados a guerras, às lutas diretamente no século perdido e anterior a isso. Isso aqui é muito interessante, porque a ideia antes que eu tinha ali é, será que não foi uma tentativa de Joy Boy em cada século que tentou revoltar com a vontade e acabou falhando, despertar a fruta de Nika e o Imu tem guardado cada um deles? Mas por que não termos ali divindades originais vindas de cada período do mundo, o panteão do mundo de One Piece, morto e congelado abaixo do castelo de Pangeia? Legal, tô gostando, essa teoria é legal que vocês estão mandando aí. Felzinha Lenda. Evandro, eu acho que o Shanks é na verdade um grande... Ah, que vilão, vou nem terminar de ler isso aqui, cara. Tá nessa aí ainda, meu. Não, que vilão. Como assim vilão, cara? Você vem aqui falar isso aí, tá de sacanagem, né? Shanks não é vilão, não vou nem terminar de ler aqui. Shanks não é vilão, tá respondido. Não admito Shanks vilão. Não brinque com Shanks. Entretenimento 5300 mandou o seguinte: tocou o sol proibido seria uma alusão à fruta do conhecimento do bem e do mal do relato bíblico que Eva e Adão comeram? Oh, que legal isso aqui, hein? Interessante pra caramba, né? Eu acho que o sol proibido está realmente atrelado à descoberta da energia nuclear, que foi o que causou aí a destruição do mundo. O primeiro mundo eu acho que está mais ligado no sol proibido, possivelmente uma explosão, o deus da terra, terremotos, tá? Mas obviamente que o que eu acho não é real e verdadeiro. É uma conjectura muito legal que eu trouxe aqui, porque você dá um outro olhar, uma outra visão. Ainda mais quando você lembra que tem a árvore Adão e a árvore Eva, que tem uma importância muito maior para a trama que a gente não sabe ainda de fato qual é. As frutas do diabo, que são uma alusão direta à maçãzinha que tinha no Jardim do Éden, né? Tem essa conexãozinha, fruta chamada de fruta do diabo, né? Então Oda, muito inteligente, de uma forma muito inteligente, fez uma conexão muito legal. Você tem a ideia de que Joy Boy e Mu representavam Caim e Abel. Por que não o sol proibido não ser um dos frutos dessas árvores que são tão importantes? Eva mesmo converte luz solar, né? Lembra que ela pega a luz solar e manda para suas raízes e coloca ali para a ilha dos homens peixes. Já sabemos que é o que parece a árvore Eva, que não apareceu ainda, é uma seringueira, porque o Sop contou para nós que era uma árvore muito parecida com o que vimos lá em Shabode, as árvores que fazem aquelas bolhas de resina.
Resina, meus amigos, que é a matéria-prima principal da borracha. Eva deve ser uma árvore ligada ao nascimento das frutas e também a própria fruta de níquel, porque níquel é de borracha. Então é uma ideia legal, tá? Eu gosto de sempre ter um olhar diferente. Estou gostando de ver muita coisa para ser canonizada aqui. Vocês são feras, está incrível as perguntas que vocês estão mandando. Tá aumentando o nível. Tá ficando difícil aqui. Manda mais, quero mais. Luzan Eyes. Quem vai ser o boss final de One Piece? Shanks, cara. Eu vou terminar de ler porque é curto, tá? Shanks, Barba Negra ou Imu. Senão nem... Cavalo. Nem ele. De papo é esse aí de Shanks, boss final, cara? Se o Shanks não é vilão, o que ele vai estar ali? Parem de ler One Piece errado. Não me provoquem, tá bom? Com essas coisas aí. Não curto isso aí não. Barba Negra ou Imu, tá bom? Sinceramente, eu acho que vai ser Barba Negra. Eu não acho que o Oda tá construindo durante tanto tempo Barba Negra assim pra ser um personagem que vai cair antes do Imu. Muito possivelmente ele pode até inclusive assimilar o poder da Imu pra ele. Imu desperta os poderes, aí vê o Barba Negra e puff, se funde ali com a escuridão, vira o demonião, faz eclipse, escuridão total na Terra. Eu acho que casa um pouco melhor, porque o Barba Negra é um personagem que está há muito tempo com nós. A gente tem um vínculo mais forte do que o próprio Imu. Imu é um inimigo do passado, né? E o Oda está sempre focando nos inimigos dessa nova era. Então o Garp caiu, os personagens antigos... ele está sempre construindo isso, a nova era. Então faz sentido que o maior inimigo, o vilão final, seja dessa era também. Eu acho que Barba Negra vai ser o vilão final. E é isso, bastante perguntas respondidas, perguntas muito boas hoje, hein? Gostei, hoje foi bem legal. Então com umas sacadas muito interessantes, novas teorias e pô, manda mais. Pode mandar aqui, menos Shanks vilão, hein? Senão vou atrás de você, hein? Mas ó, obrigado por assistirem, tá? Gostou, deixa o like, até a próxima. Valeu, fui!